Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, eu estou tão alegre de estar aqui esta noite. Eu quero louvar a Deus, porque se não fosse Deus, nenhum de nós estaria presente aqui hoje. Como eu sempre costumo dizer, é por causa de Deus que mais uma vez, cada um de nós podemos sair das nossas casas, levantar, acordar, nos arrumar, trabalhar, estudar o dia inteiro e poder estar aqui agora louvando e adorando o nome dEle. Então louvado seja Deus por isso, a Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor para sempre em nome de Jesus. Por onde eu tenho passado no Brasil, eu tenho contado algo. Eu tive a grata oportunidade da parte de Deus, em fevereiro do ano passado, estamos até eu e minha esposa para voltar agora nesse fevereiro, de estar ministrando a palavra ali na África, em Angola. E eu conheci alguns irmãos vindos da Nigéria, e antes de estourar toda essa perseguição que está acontecendo lá, já estavam algumas nuvens de perseguições, e alguns irmãos conversando comigo, eles disseram assim: pastor Jonathan, quando o senhor for pregar os brasileiros lá no Brasil, aonde o senhor pregar, diz para eles aproveitarem a oportunidade que vocês têm no Brasil de dar glória para o nosso Deus. Aí eu disse: como assim, Vaso? Ele disse assim: queríamos nós ter a liberdade que vocês têm, de botar uma camisa bonita, entrar numa igreja, ficar até 10, 11, meia-noite adorando, dando glória, marchando, pulando, sem ninguém fuzilar a gente, nem fazer nada conosco. Então lá no Brasil vocês não têm obrigação de adorar a Deus, vocês têm oportunidade de adorar a Deus. Manda eles aproveitarem, porque a gente queria estar no lugar deles dando glória. Então o recado está dado pelos teus irmãos africanos. Aproveita e abre a boca para adorar a Deus aqui hoje, porque Deus está dando esta oportunidade a nós aqui esta noite. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Moisés. Pastor Moisés, Deus abençoe, juntamente também de sua muito digníssima esposa, irmã Laodiceia. Deus abençoe, pastor Moisés, é um prazer poder revê-los, um carinho, muito obrigado pelo convite. Trago um abraço do meu pastor Magni, desde o Rio de Janeiro, e de todos os nossos irmãos lá na Assembleia de Deus em Marechal Hermes. Em nome de Jesus, quando faço menção ao pastor Moisés, a todo o corpo de obreiros, todos os ministros, pastores, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Prazer poder revê-los, estar juntamente de novo com os irmãos. Deus abençoe o evangelista Wesley, Deus abençoe meu amigo pastor Wesley, Deus abençoe vocês. Prazer, um carinho estar juntamente de vocês novamente. Deus continue usando, prosperando, dando sabedoria a cada dia mais, e o congresso está lindo. E eu digo sempre que o que embeleza um congresso, Madeira, não é somente a gente ter toda uma logística como vocês estão tendo, tão organizada, tão bonita, a camiseta, os louvores tão lindos, mas é a presença de Deus. E é isso que embeleza o congresso. E está lindo, que a gente sente a presença de Deus aqui dentro. Então Deus abençoe vocês, parabéns, Deus abençoe toda a diretoria, Deus abençoe também o evangelista Pedro, que nos trouxe ali do aeroporto com todo carinho. Deus abençoe a sua vida. Eu quero louvar a Deus também pela vida do meu amigo pastor Emerson Pedrosa. Prazer, pastor, estar juntamente com a sua pessoa. Deus continue lhe usando, abençoando cada dia mais. És uma bênção nas nossas vidas. Deus continue sustentando cada dia e continue usando com esta graça e com esta unção, em nome de Jesus. É uma unção tão preciosa que vai curando a nossa alma através dos louvores. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe também eu vou tentar arriscar, é Ana aí? 2 Anas, não é, pastor? São 2 Anas, glória a Deus. É a dupla Ana e Ana. Deus abençoe, Deus continue usando cada dia mais em nome de Jesus, com esta graça, com essa unção tão linda também. Como sempre, ainda em tempo, eu me faço acompanhado da minha Vaza, da minha esposa, que está aqui a minha retaguarda, linda de Jesus, está ali ela com a camisa do congresso, linda demais. E repare que ela veio até com a Bíblia combinando com a cor da camisa. Ela escolheu a Bíblia para combinar com a cor da camisa. Olha lá que coisa linda. Eu sei que eu chamo ela de Vaza e eu sempre preciso explicar que alguns irmãos não compreendem porque eu chamo ela assim. Eu digo sempre que eu chamo ela assim porque um dia ela disse assim: tu és meu vaso na laria de Deus. E eu disse assim para ela: se eu sou teu vaso, tu és minha vaso na laria de Deus. É só isso, não tem nenhum mistério. Eu sempre explico porque um dia alguém disse assim: tu não pode chamar tua esposa de vaza, porque isso não tem na teologia homilética, segundo as exegeses hebraicas, no aramaico textual da raiz de português. Aí eu falei assim: irmão, te amo, mas com todo carinho, vai caçar um quintal para capinar em nome de Jesus. Aí ele falou: pastor, eu lhe admiro tanto, o senhor falando assim tão respeitoso.
Falei, irmão, mas tem tanto demônio para expulsar, a palavra para ser pregada, gente caída para ser levantada, gente desviada para ser visitada, e o irmão vai ficar gastando tempo se preocupando com isso, com A, B do português. Falei, irmão, a tua guerra não é contra mim, pega a tua arma espiritual que tu está me atacando, e aponta contra o capeta, a gente está na mesma trincheira, é ele que quer te matar, não sou eu. Ele falou, é verdade, pastor, me perdoa, eu está perdoado em nome de Jesus, vaso. Então está ali minha vaso, eu sei que às vezes Jesus manda falar umas coisas difíceis, e fica difícil da gente dar glória, mas eu sei que pelo menos ela vai dar glória daqui do altar em nome de Jesus. Quem tem Bíblia, diga eu tenho. Uma 10, saca a tua espada da tua aljava então em nome de Jesus. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, localiza isto agora em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia em 1 Timóteo. Graças a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Eu gosto desse barulho de folhas folheando, glória a Deus. É por isso que eu estou em silêncio escutando. Você encontrou 1 Timóteo, localiza, 2 Timóteo, passa para o livro seguinte, capítulo de número 2, o verso é o verso de número 1. Capítulo de número 2, verso de número 1, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Você que encontrou, diga eu achei, pastor Jonathan Carlos. Assim está escrito na palavra do nosso Deus. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Repito, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E quem entendeu, diga amém. Eu quero fazer mais uso de um versículo dentro desse mesmo texto, o verso 3. Você pode ler o verso 3 comigo? Olha o que está escrito. Tu, pois, tu mesmo que se fortaleceu na graça aqui dentro do congresso essa noite, sofre as aflições como um bom soldado e uma boa soldada de Jesus Cristo, grandão da Galileia. Nada de chorar, nada de pedir pena, nada de gemer pedindo dodói de Jesus. Sofre como um bom soldado e soldada que tu és, chamada da trincheira de Jesus, grandão da Galileia. Quem entendeu isto, diga amém. Senta no seu lugar glorificando a Deus, e eu peço toda a sua atenção agora em nome de Jesus. Isto, se assente, olhe bem dentro dos meus olhões. Assim, glória a Deus. Eu tenho por certo que todos nós que somos de escola bíblica dominical, conhecemos o que é a operação da graça de Deus. E se fosse resumido de uma maneira bem assembleana e simples, a graça de Deus é o favor imerecido de Deus. Eu sei que se passássemos a oportunidade a qualquer jovem, qualquer adolescente, ele tomaria a oportunidade e diria: a graça é aquilo que se manifestou na cruz do Calvário, pelo qual eu posso me levantar todas as manhãs e cantar para Jesus aqui dentro da igreja. Se não fosse a graça, eu estaria no inferno. Se não fosse a graça, os meus pecados não seriam pagos. E de fato, esta palavra é fiel e verdadeira, e que se não fosse a graça, nenhum de nós estaríamos justificados aqui esta noite. Porém, eu quero mergulhar numa profundidade maior com vocês acerca da graça aqui agora, sabendo que a graça de Deus é uma vertente, um mistério tão profundo, que somente aqueles que adentram e mergulham dentro desse mistério conseguem compreender as ciências da profundidade e segredos divinos contidos dentro da graça de Deus. Desde já eu alerto a todos que estão me olhando de olhos arregalados: graça não é para quem é superficial, graça é para quem é mergulhador da graça e dos mistérios de Deus. É por isso que eu já aviso que graça não pode ser compreendida por quem não tem as loucuras do Evangelho. Pastor, tem isso dentro da Bíblia? Ou se tem. Quem olha para quem entende profundidade da graça, chama de louco. Mas como Deus chamou os loucos para confundir os sábios, só pode entender a loucura do Evangelho para quem é sábio lá fora. Quem se faz louco aqui dentro, para compreender os segredos e as ciências que Deus guardou aos pequeninos de fé. Pastor, qual foi as ciências que Deus escondeu dentro da profundidade da graça? É que a graça não se resume somente ao favor imerecido de Deus. E eu volto a repetir, Mader, que se eu fosse liberar a oportunidade a qualquer um aqui agora, qualquer um resumiria a graça ao favor imerecido. Mas quando nós observamos a graça, principalmente
Dentro desse texto em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1, nós observamos que ao dissecar esse versículo, a palavra utilizada no original para graça não se resume somente a favor imerecido, mas algo que é alocado, algo que é colocado, algo que é inclinado, algo que é influenciado. Logo percebemos que a graça não se resume somente a favor imerecido, mas é de fato algo muito maior que se manifestou através dela. E ao ler a Bíblia nós percebemos vários parâmetros para nós colocarmos diante de nós, que além do favor imerecido, também é o poder de Deus. É por isso que se eu não tinha força para livrar a minha própria alma, se eu não tinha força para livrar a minha própria vida, se eu não tinha força para alcançar a salvação, o poder de Deus se manifesta onde a minha força falta, para que na manifestação do poder de Deus, a graça também possa me alcançar. Então resumo tudo isso que eu acabei de falar em alguns segundos, em apenas um versículo. O poder de Deus não se manifesta na tua força, o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Já sei, pastor, é a minha fraqueza de não conseguir ter mais dinheiro, é a minha fraqueza de não conseguir vir para a igreja, é a minha fraqueza de não conseguir largar o meu pecado, é a minha fraqueza de não conseguir trabalhar mais. Não, a fraqueza cujo qual a Bíblia está se referindo, que o poder de Deus se aperfeiçoa, não tem a ver com vocês, pastor, por que não tem a ver conosco? É algo que tem a ver com o céu que te alcança. Não há força em nós para alcançar o céu, por isso o céu alcança quem está aqui dentro, me olhando de olho arregalado agora. E eu te mostro dentro da Bíblia que a direção que a graça se manifesta e o poder se manifesta na nossa fraqueza não é de baixo para cima, mas é de cima para baixo. Olha aqui bem dentro dos meus olhões enquanto a minha voz esquenta. Não foi ninguém desses milhares que estão aqui dentro que alcançaram Deus, mas foi Deus, na sua infinita bondade, que decidiu abrir um espaço para alcançar cada um que está me olhando de olho arregalado aqui dentro. Porque com carinho, Madé, se fosse eu quem alcançasse Deus, então era pelas minhas obras. Mas como salvação não é por obras, mas por graça, então não sou eu quem alcanço Deus, é Deus que me alcança. Você quer ver dentro da Bíblia como não há ninguém aqui dentro com capacidade para alcançar Deus? Me mostra agora, pastor Jonathan Carlos. Então toma a Bíblia. Certo dia, Deus chamou Moisés para cima do monte e disse assim: rapaz, eu quero descer no meio desse povo. Só que se eu descer do jeito que eu sou e do jeito que eles estão, eu vou matar eles. Mas eu não mato porque quero, mato porque eles não suportarão o tamanho do meu poder e o tamanho da minha glória. Então Moisés, faz o seguinte: entra no meio do arraial, conclama esse povo a ofertar na minha presença. Pega madeira, pega ouro, pega prata, pega bronze, pega pano, pega tudo que eles ofertarem. Constrói um tabernáculo no meio do povo. Moisés, avisa esse povo: eles não podem atravessar os limites do monte. Olha dentro dos meus olhos, porque se eles atravessarem os limites do monte, eu mato eles, eu rebento eles, eu sacrifico eles na terra. E Moisés, eu não mato eles porque quero, mato porque eles não vão suportar a minha glória. Mas Moisés, diz para esse mesmo povo que está dando glória dentro da Almader, que se eles não podem subir para me alcançar porque não me suportam, então eu estou descendo no tabernáculo para alcançar eles. Não são eles quem sobe, sou eu quem desço. Sabe aonde isso se manifesta? Quando nós olhamos para dentro do tabernáculo, só vai comendo Bíblia, nós percebemos que o tabernáculo é uma inclinação e uma indicação para quem iria pisar na terra. Almader, eu vou ser teologicamente carinhoso. Se fosse ficar em tabernáculo, a gente ficaria pregando aqui até amanhã. A madeira que sustenta os panos fala de Jesus, a corda que liga na madeira fala de Jesus, a estaca que entra na terra fala de Jesus, o ouro fala de Jesus, o altar aponta para Jesus, os candelabros falam de Jesus, a pia de bronze cujo qual lava a mão fala de Jesus, e toda a mesa da proposição fala de Jesus, a arca da aliança fala de Jesus. Só porque as meninas me olharam de olho arregalado. Você quer ver como é que tudo dentro do tabernáculo fala de Jesus? Vou dar só 3 indicações. O ouro fala da sua divindade,
A prata fala de todo o sacrifício e redenção e tudo que ele fez na cruz do Calvário. O bronze fala do Deus que se fez homem para alcançar vocês. A madeira, a acácia, fala da carne incorruptível. Tudo que está dentro do tabernáculo aponta para Jesus grandão da Galileia. E sabe mais o que aponta para Jesus grandão? E eu acho que eu preguei isso aqui uma vez, mas vou repetir, porque é necessário para chegar na graça. Lembra que para alcançar a arca da aliança tem que passar por 3 passagens. A primeira passagem leva para o altar do sacrifício e leva para a pia de bronze. A segunda passagem, ou a segunda porta, leva para candelabro, leva para a mesa de pães e leva para o altar do incenso. A terceira porta leva para a arca da aliança. Então quem quer alcançar a arca da aliança, que é a presença de Deus, tem que sacrificar no altar, tem que santificar na pia de bronze, tem que receber revelação no candelabro, porque se não houver revelação de estar aqui, culto não é culto. E depois, pastor, através da revelação, sou satisfeito na mesa de pães. Só aí eu posso ir para o altar do incenso adorar. E adorando no altar do incenso, eu posso entrar aonde a arca da aliança e a presença de Deus está contida. Então só para quem está querendo dar glória, eu já vou dar logo um recado a quem está me olhando de olho arregalado. Existe uma organização dentro do tabernáculo. Não é sentir a arca da aliança ou sentir o arrepio da presença para ir para o altar do incenso adorar. É o contrário. Quem quer sentir a presença, antes tem que passar pelo altar da adoração. Então não é sentir para adorar, é adorar para poder sentir alguma coisa. Pastor, tu está falando o quê? Eu vou falar rasgado. Te amo. Só sai vazio daqui quem quer. Só sai do mesmo jeito quem quer. Não vou sair se tu não arregaçar a palavra e pregar direito. Vai sair do jeito que tiver, se quiser, porque não é sentir um arrepio aí. Ah, se eu arrepiar, dou glória. Quem sabe é o ventilador que está ligado, porque eu sei que é eu adorar primeiro no altar da adoração para sentir a glória com carinho. Deus não veio dar glória para ninguém, é tu que veio dar glória para Ele. Estou sentindo Ele aqui dentro desta casa. É por isso que se eu falo isso aqui com verdade a voz, aí eu vou apertar esta tecla porque Jesus está mandando. E tem uma organização dentro do tabernáculo, pastores, e isso aqui é uma blindagem no coração de cada jovem que está me olhando de olho arregalado aqui agora. Eu sei que vocês podem ver, principalmente na internet, cultos que não tem mais a palavra de Deus, sim ou não? Só que se não tem a palavra de Deus, como é que está todo mundo pulando e rodando lá dentro? Como é que está todo mundo dizendo que tem fogo lá dentro? Primeiro que nem todo fogo é de Deus. Tem fogo que é fogo estranho. Quando é que é fogo de Deus? Fogo só é de Deus quando vem pela palavra, porque é ela quem esparrama brasas vivas do altar de Deus. E o culto é como, pastor? Tem que ser palavra cantada, como os nossos irmãos cantaram, ou palavra pregada. A organização no tabernáculo é esse aqui, juventude. Primeiro eu recebo revelação no candelabro. Sabe o que é candelabro? Candelabro é aquilo que revela o que está escondido no lugar oculto. Então se não houver azeite que sustenta fogo, não tem luz. Já começa por aqui. Só tem revelação se tiver luz. Só tem luz se tiver fogo. Só tem fogo se tiver azeite. E é o azeite quem traz revelação daquilo que está escondido. E é a revelação do que está escondido que me autoriza a passar para a mesa de pães, que é satisfação. Então eu não sou satisfeito para receber revelação. Eu recebo revelação primeiro, para ser satisfeito depois. O problema de muitos cultos, principalmente na internet, que vocês veem, é que pularam um candelabro, arrancaram a mesa de pães, mas querem um arrepio do altar do incenso. Ninguém pode adorar verdadeiramente se não houver revelação da palavra. É por isso que você vê igreja por aí fora, que eu sei que vocês são crentes, que como arrancaram a revelação da Bíblia, arrancaram a satisfação da palavra, ninguém sente mais nada. Já que não sente, toca tambor e bota o povo para dançar, para fingir que está sentindo alguma coisa. Já percebeu que só pega fogo enquanto o tambor está tocando, mas quando o tambor para, o fogo para também? Só que quando Deus manda fogo, não depende de tambor, não depende de pregador, não depende de microfone. E só porque deram glória, eu vou falar olhando para os varões agora.
Quer ver o que acontece quando Deus manda fogo? Está Elias junto dos profetas de Baal dizendo: grita aí para ver se o seu Deus está ouvindo vocês. Só que Baal não está mandando fogo. Ele manda aí encerrar o culto da terra e diz: vamos ver quem manda fogo de verdade. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, manifesta hoje que é só tu quem manda fogo. Só para quem quer da glória. Aquele fogo não vem de baixo para cima. Lembra que não é a terra que alcança o céu, mas é o céu que alcança a terra. E desceu uma coluna de fogo sobre o altar, porque é de lá que Deus manda fogo para dentro da igreja. Eu não vou nem pedir para tu pegar na mão ainda. Você tem cotovelo, não tem? Você pode catucar a jovem ou o jovem que está do seu lado assim, desse jeito. Ah, sou pentecostal, me ajuda. Catucou? Isto, gostei que tu sorriu para ele. Pode dizer para ele, para ela: tu está no melhor lugar que tu poderia estar. Diga: tu está no lugar onde a palavra se manifesta. Diga: aqui não é pregador, aqui não é cantor, aqui não é tambor, aqui não é música. Aqui é palavra que traz fogo de Deus. Está sentindo aí? Eu estou sentindo aqui no altar também. Ai, eu vou ser queimado por esse fogo hoje. Ei, Jesus, me segura. Pastor, o que isso tem a ver com a graça? Tudo. Porque para se alcançar a arca da aliança, se passa por 3 portas, minha irmã. Sabe quais são as 3 portas? A primeira porta, a juventude, que leva para o altar do sacrifício. Varões, a segunda porta, que leva para a revelação. Varões, a terceira porta, vasos, que leva para a presença de Deus. Então a primeira porta, sacrifício. Segunda, revelação. Terceira, presença, que é a própria vida. Vou tentar encenar aqui no altar. Vem um varão galileu pisando assim, andando na Galileia no Novo Testamento. Um dia alguém olha para ele e diz assim: para alcançar Deus, tinha que entrar no tabernáculo. Eu imagino que se ele falasse no português claro, ele diria um segredo que existe dentro da teologia. Existe um costume judaico de se colocar nome nas coisas. Vocês acham que não colocaram o nome nas portas do tabernáculo e mais tarde do templo? Nas 3 portas colocaram o nome. Imagine esse varão que anda na Galileia, apontando o dedo para o povão, dizendo assim: vocês botaram o nome em 3 portas para alcançar a presença. Foi! Qual é o nome das portas? Aí alguém aponta para ele e diz: bom, a primeira porta a gente sacrifica, a gente santifica, mas ela é só um caminho para entrar na segunda. Então a gente colocou o nome na primeira porta de caminho. Aí ele: tá, guarda o nome, caminho. E a segunda? Bom, a segunda porta, já entenderam ali, a gente recebe revelação, satisfação, por isso adoramos. Revelação do que está escondido, me mostra a verdade. A segunda porta é a verdade. Então tá, caminho, verdade. E a última? Bom, a última é alcança a própria arca da aliança, é a presença, é a vida, é vida. Peraí, quer dizer que para alcançar Deus vocês têm que atravessar o caminho, a verdade e a vida? Aí ele pega o dedão, aponta para si mesmo e: a partir de hoje, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Quer atravessar a porta? Quero. Eu sou a porta que leva ao Deus que está sentado no trono de glória. Qual é o nome desse que é a porta? Jesus grandão da Galileia. Como eu amo a sua palavra, Senhor. Se são as 3 portas atravessadas, me parece que quando Jesus está pisando na terra, alguém vai entender na minha direita, então vou falar olhando logo para a minha esquerda. Ele olha para a terra um pouco antes de ser crucificado e diz assim: é necessário que eu vá. E vou voltar a 2 Timóteo, alguém vai perceber lá na retaguarda. Para quê? Para que o Pai vos envie outro Consolador. Mais tarde ele diz assim: ficai em Jerusalém, até que de onde? De baixo ou do alto? Porque não é o baixo que está te alcançando, é o alto, vem de cima para baixo. Sejais revestido de quê? De poder. Guarda esta palavra. Um pouco antes de ele dizer isso, porque já estava ressuscitado, na crucificação, quando ele se rende e se entrega, sabe o que está escrito na Bíblia? Vamos ver se vocês são de EBD enquanto eu monto o cenário da palavra. O véu do templo se rasga de baixo para cima, foi ou não foi? Ah não? Por que não, varões? Foi de cima para baixo. Por que não rasgou de baixo para cima? Porque de baixo para cima era uma der alcançando ele, mas ninguém pode alcançá-lo. Ninguém tem força,
ninguém tem esse poder, ninguém tem essa consequência. Se ele não alcança, o véu não rasga de baixo para cima. Como é ele que está alcançando a uma terra, o véu se rasga de cima para baixo. Vem Jesus depois ressuscitado e diz: ficai em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de poder. Que poder é esse? Esse é o poder que se aperfeiçoa, que se aperfeiçoa, que se aperfeiçoa, que se aperfeiçoa. Aonde, pastor? Na minha força, no meu caráter, na minha santidade, na tua fraqueza. Por que o poder de Deus não se aperfeiçoa na tua força? Por que o poder dele não se aperfeiçoa quando você está forte, orando muito, cantando muito, adorando muito? Por que é na tua fraqueza? Porque é na fraqueza que a dependência em Deus se manifesta. E aqui está um propósito lindo que eu quero começar a levar vocês agora. Se o poder de Deus se manifesta e se aperfeiçoa na fraqueza, para que a graça de Deus te alcance, então aqui está um canalizador do que Deus faz para alcançar vocês aqui dentro. Entenda a diferença entre graça de Deus e poder de Deus. Se eu sou fortificado e me fortifico na graça, existe um poder no meio desta fortificação que opera em mim para que eu fique de pé. Pastor, tu está dizendo o quê? Que poder de Deus, quem dera tu nunca mais esquecesse isso, é capacidade divina. Então, com carinho, Juventude da Almader, Deus tem todo o poder, sim ou não? Mas se ele decidir não manifestar poder, não deixa de ter poder, porque poder é a capacidade que ele tem de fazer o que ele quer. Ele tem todo o poder, só que o poder dele se manifesta onde? Então a capacidade de ele fazer o que ele quer, decidiu manifestar na nossa fraqueza, e é na fraqueza que a graça nos alcança. Se eu não posso, a graça pode. Se eu não vou, a graça vai. Se eu não tenho, a graça tem. Se eu não consigo, a graça consegue. Se eu não levo, a graça leva. Se eu não levanto, a graça levanta. Eu vou ficar falando isso daqui. Se eu não consigo, a graça consegue. Se eu não dou vida, a graça dá vida. Se eu não ressuscito, a graça ressuscita. Se eu não uso, a graça usa. Se eu não dou poder, a graça dá poder. Se eu não encho, a graça enche. Se eu não salvo, a graça salva. Só para quem quer dar glória. Se eu não posso te livrar do inferno, a graça te alcançou do buraco onde tu estava, te arrancou, te limpou e botou sentado aqui dentro para dar glória para ele. Levanta a mão, não abaixa, só porque tu tem um glória gostoso assim. Então eu vou te liberar 10 segundos para tu adorar pela graça liberada. Daqui a pouco eu prego de novo, vou dar um gole na água aqui. Varão que me usa, estou sentindo ele aqui. Entre o que refai a santo que teia. Terrei catu refaua. Está sentindo? Eu também. É poder de Deus manifestada pela graça. Pastor, por que é que tu está falando desse jeito? Porque a graça é o canalizador por onde o poder de Deus passa para te alcançar e te salvar, se aperfeiçoar na sua fraqueza. Esse é o poder do Evangelho, o poder que me livrou do inferno. Eu estou dizendo que é o canalizador, para que você entenda que graça não se resume somente a um favor imerecido. É como se fosse um canal aberto da glória sobre a tua cabeça, por onde o poder desce, por onde o poder inflama, por onde o poder enche. Pastor, quer dizer então que poder é a capacidade de Deus, e a graça é o canalizador por onde essa capacidade passa? Mas pastor, se Deus tem todo o poder, ele poderia operar fora da graça? Sim. Se poderia, por que não opera? Você entende que a graça não limita quem Deus é? Porque se ele não manifestasse graça para salvar vocês, ainda teria todo o poder, ainda estaria sentado no mesmo trono, e ainda teria a mesma operação nas suas mãos. Então graça não se manifesta para provar que Deus é Deus. Graça se manifesta para salvar quem está me olhando de olho arregalado aqui agora. E é isso que eu quero começar a pregar. Pastor, por que tu quer começar a bater nesta tecla? Porque Deus sempre vai usar canalizações para manifestar o que quer. Vou começar a dar exemplos. Vem comigo para dentro da Bíblia. Quem ainda está me ouvindo, diga glória a Deus.
Então senta nesta mesa e come deste pão. Pastor, por onde Deus canaliza o poder? Quer ver um exemplo clássico dentro da Bíblia? E disse Deus, haja. Canalizou o poder pela palavra. Mas vem cá, ele não poderia pegar um martelo, uma marreta, uma pinça e começar a construir tudo? Poderia, mas decidiu canalizar o poder de criação pela palavra. Haja, 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 haja. Então ele sempre vai buscar canalização para simplificar o que é e entregar para quem está na terra. Pastor, isso aí é heresia. Não, até Jesus grandão da Galileia fez isto. Ou você nunca leu que Jesus sempre falava o que falava em parábolas? E quando começava a falar difícil demais, alguém olhava para ele e dizia assim: Jesus, não estou entendendo mais nada. Aí Jesus dizia assim: eu falo das coisas de baixo, vocês não entendem? Imagina se eu começar a revelar as coisas do alto, aí que vocês não entendem mesmo. Eu vou simplificar. Aí ele começava, parábola, parábola, parábola. Ele canaliza a revelação através de uma parábola, para que quem está na terra entenda o que ele está falando e compreenda onde ele quer chegar. Ele mesmo se esvazia de si e se canaliza em um homem, para poder alcançar os homens, e esses mesmos homens poderem dar glória para ele. É por isso que eu vou falar rasgado logo no meio da pregação mesmo, que eu não concordo com muita coisa do que tem sido pregado na internet. Por que não, pastor? Porque primeiro, não precisa de hipergraça. Graça é perfeita. Se existe alguma coisa que eu ainda devo, não porque mereço, porque sou pecador, mas se a graça de Jesus me alcançou, se a graça me alcançou e o sangue me purificou de todo pecado, vou fazer uma pergunta. Quem é de EBD, teologia inteligente, vai entender. Se o sangue de Jesus te alcançou, quem é que tu está devendo agora? Está devendo o que para Deus para pagar salário de pecado? Está devendo mais o que para ficar na grande tribulação pagando preço? Você começa a entender que o que Jesus fez foi perfeito. Ele não tem que ficar voltando para morrer de novo, porque o que ele fez é suficiente. Então não existe hipergraça, não existe graça falha. Tu não tem que pagar mais nada, já foi pago na cruz do Calvário. Pastor, se não tem que pagar, porque nós sofremos? Por isso eu fiz questão de ler o verso 3. Só vai comendo Bíblia comigo. Sofre, pois, comigo como um bom soldado. Você começa a compreender que existem algumas revelações dentro da Bíblia, e uma das principais revelações é que a graça vai doer, mas vai curar, que foi revelada e manifestada para quem está aqui me olhando agora. Ai, Jesus amado, lá vai, é pesado. Não te livra do inferno, te livra de Deus. Vou falar de novo o que eu gostei de estar aqui. Pensou que a graça se manifestou para te livrar do diabo? Se tu cair no diabo, Deus te arranca. A graça se manifestou para te livrar de homens? Se tu cair na mão de homens, Deus te arranca. Cai na mão de Deus. Quem te arranca? Estou pregando sobre um Deus que está irado, segundo Apocalipse, que não derramou a ira na terra, porque a igreja ainda está aqui dando glória. E Jesus, gostei do sorriso de quem está na minha esquerda. Mas se você não subir no toque da última trombeta, a porta da graça vai fechar. Não tem mais nada que sustenta a ira de Deus na glória. Ele vai derramar ira na cabeça de quem está na terra. A graça não te livra só do diabo, a graça te livra da ira do Deus Todo-Poderoso. É por isso que eu rodo mesmo, canto mesmo, pulo mesmo. Eu não sou mais inimigo de Deus. Eu sou servo, eu sou filho, eu sou amigo. Se tem mais alguém nesta condição comigo, pode levantar as mãos. Se a graça te transformou de inimigo para amigo, agradeça a Ele pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu vou falar rasgado. Vocês sabem como é que eu sou? Estão adocicando demais Jesus. Estão fazendo Jesus muito doce para ser aceito pela terra. Ao ponto de um dia um pregador de rua estar ministrando, começou a falar verdade escancarada. Estou voltando agora dentro do texto. E disse: se você não aceitar Jesus, vai para o inferno. Se você não vir para a presença e não se consertar, vai para o inferno. Alguém se levantou e disse: Deus me ama? Ele disse: é óbvio que ama, então isto é suficiente. Ele falou: vem cá, vai lacrar em cima do evangelho, não deixa eu terminar a palavra. Deus te ama, assim como teu pai e tua mãe também te ama.
Mas se você escolher, obrigado, homem de Deus, mas se você escolher cometer crimes, o amor do teu pai não vai te livrar da prisão, porque ele é justo. Eu vou falar rasgado, que alguém aqui na direita entendeu? Falou olhando para a esquerda. Pensa que Deus não ama quem está no inferno agora, não? Ama muito, mas escolheram estar fora da graça. A graça manifesta para todos, mas nem todos querem aceitá-la. Adocicaram tanto Jesus, Mader, que alguém disse assim: se você pregar isso aí, ninguém vai vir para Jesus. Aí um pregador de rua disse: então, pois bem, vou continuar pregando, porque esse não é o Jesus da tua cabeça, esse é o Jesus que está escrito dentro da Bíblia. Aí aquela menina disse: mas assim a igreja não vai encher. Ele terminou o sermão dizendo: não estou preocupado que a igreja encha, eu estou preocupado que se mesmo houver 2 ou 3, eles saibam aonde estão, saibam a quem estão servindo e saibam para onde estão indo. Isto é graça de Deus. Não vou adocicar Jesus para agradar a cultura. Já estão entendendo? Eu já estou querendo chegar. Não vou adocicar Jesus para agradar ideologias. Não vamos adocicar Jesus para agradar quem está na terra. Não é a Bíblia quem se dobra a culturas, são culturas que têm que se dobrar diante da Bíblia. A graça que te alcançou não te manteve do mesmo jeito. Existe uma mesa preparada na presença de papai. Se tu não sentar na terra, não te preocupe, tem uma no céu também. Davi disse: prepara uma mesa perante a presença dos meus inimigos. A palavra também diz que lá nos céus nos assentaremos em uma mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó. Só que esta mesa tem regra. Eu não sento do jeito que eu estou. Quando eu entro na casa, eu preciso ser transformado para entrar na mesa. Então quem quer sentar na mesa tem que ser transformado pelo dono da mesa. Não é vir Zé do jeito que está e ficar do jeito que está. Não é Maria vir do jeito que está e ficar do jeito que está. Isto aqui não é bagunça nem auê. Isto aqui é graça liberada pela cruz do Calvário. Vem do jeito que está e seja transformado. Aqui não, diabo, aqui a cultura tem que se dobrar. Se dobra a cultura indígena, se dobra a brasileira, se dobra a africana, se dobra a europeia, se dobra a asiática, se dobra toda a cultura da terra. A cultura que impera é a do céu, porque não foi a terra quem alcançou os céus, foi o céu quem alcançou a terra. Eu vou cantar em línguas. Tugiteia, Ramanukiterefaua, Torrelentria, Ratacoterremaia, Tarracité, Tarraigeteia, Ranacoterrefaua. Eu creio na cultura do alto. Eu vou falar uma coisa aqui que muitos não vão concordar, mas lá vai. Existe uma briga terrível dentro das igrejas brasileiras para ver se quem está certo é o lado A ou o lado B. Eu vou falar rasgado, para ver se quem está certo é o lado esquerdo ou o lado direito. Já entendeu, não é? Essa é a cultura da terra. Quer que eu falo qual é a cultura do alto? A cultura do alto é Jesus pegando Mateus e Ló sentando na mesma mesa. Quem é Mateus? Quem cobra imposto. Quer ver o Estado crescido em cima de Israel? É o famoso esquerda. Quem é zelote é o nacionalista que luta pela pátria e bota Deus acima de tudo. É o famoso direita. Deus pega o de direita, Deus pega o de esquerda. Até hoje, disse Jesus, lutaram pela ideologia de baixo. Senta na minha mesa, que agora a ideologia é a do alto. Só
porque tu deu glória gostosa, é a primeira vez que eu estou te pedindo, tu pode pegar na mão de quem está do seu lado assim. Enquanto a ideologia de baixo mandar, muita gente não vai conseguir chegar a Cristo, mas quando a gente colocar Cristo acima de tudo, é a ideologia do alto quem vai mandar. Eu quero conhecer aonde está a geração que vai levantar uma bandeira, não é de direita, não é de esquerda, não é de cima, não é de baixo, é a bandeira do Evangelho, é a bandeira de Cristo, é a bandeira da glória. Pastor, quer dizer que a gente não pode ser representado? Deve. Quem Deus chamou para representar, obrigado, homem de Deus, representa, porque Deus vai levantar para isso. Agora, quem Deus chamou para pregar, prega. Já entendeu, né? Deus te chamou para cantar, canta. Se envolve não, canta. Fica onde Deus te colocou, porque quem Deus chamou para tomar as pancadas, vai tomar as pancadas e saber sair. Agora não misture as ideologias, porque quem manda vai ser a cultura do alto. Influencie as culturas de baixo com a cultura do alto. Na cultura de alto, é a esquerda se dobrando, é a direita se dobrando, é o centro se dobrando, é indígena se dobrando, é a terra se dobrando e Jesus mandando, influenciando, salvando, curando, libertando. Eu vou falar rasgado, eu vou. Porque quando Jesus veio, pai, o maior problema, nem sei porque Jesus está mandando falar isso, mas lá vai, já volta um texto. O maior problema foi a falsa compreensão de quem ele era. Na cabeça de uns ele veio libertar de Roma. Ah, porque tu vai nos libertar dos romanos. Ele, não, a gente vai sofrer, vai ficar pagando imposto. Vai. Mas e aí, por que isto? Que eu não vim te libertar de baixo. Eu vim te libertar de tu mesmo. Não, e quando tu vai mudar a terra, isto aí é para depois do arrebatamento, é para a segunda vinda, vocês vão voltar comigo, a gente vai governar, a gente vai botar esse negócio no lugar, mas até lá, prega a cultura do alto, 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 prega a graça, fala da graça, vive a graça. É por isso que eu vejo com tanto carinho, eu estou dizendo isso, tem tanta força para defender o lado A ou B, mas nunca vi defender um ai do Evangelho. Tem coragem para matar, jogar para fora da igreja, mas não tem coragem de ir lá resgatar da sarjeta. Só porque pensa diferente, Jesus te chamou para pensar de um jeito só, e o jeito está aqui nas minhas mãos, ó. Estou sentindo Jesus falar na minha boca. Como eu estou vendo minha vaza da glória, eu vou continuar pregando. Ai, pastor, por que tu está falando isso? Porque toda a cultura de baixo tem que se dobrar à cultura do alto. Quem está comigo, diga glória a Deus. A graça se manifestou para que as culturas se dobrassem e todos os homens proclamassem. Eu vou mostrar dentro da Bíblia que Deus faz isso desde o começo. Deus poderia levantar um povo na África, Deus poderia levantar na Europa, Deus poderia levantar na Ásia, levantou no Oriente Médio. Já pegou o mapa do Oriente Médio? Isso aqui a gente aprende dentro de teologia. Israel está bem no meio do mundo antigo conhecido. De Israel vai para a Europa, de Israel vai para a Ásia, de Israel vai para a África, de Israel se espalha. Por quê? Deus coloca Israel no centro para espalhar a sua vontade. Era como se Deus dissesse: a Europa vai se dobrar, a África vai se dobrar, a Ásia vai se dobrar. O que a Europa fizer na América também vai se dobrar. Eu vou espalhar de dentro para fora. As ideologias do mundo irão se dobrar à graça que eu estou liberando através da cruz do Calvário. É por isso que a gente entende que existe um canalizador. E o maior canalizador dentro da Bíblia é o poder de Deus. Só vai comendo Bíblia. O poder de Deus se manifesta para três coisas: passado, presente e futuro. Quem ainda me ouve, diga glória a Deus. Então tá bom. Passado, presente e futuro. No passado ele é provisão. No presente ele é justificação. No futuro ele é ação. Pastor, por que isto? No passado é provisão. Porque quando Deus pisa no jardim do Éden, ele não é pego desprevenido. Eu falava isso no ano passado aqui na Almader. Deus não entra no jardim do Éden para fazer plano B ou plano de emergência. O cordeiro está preparado desde antes da fundação do mundo. Cordeiro já é provisão. Então a graça não começa a se manifestar no Novo Testamento.
No Antigo Testamento, no jardim, quando Deus pisa lá dentro, já está trazendo da semente da mulher, da semente da mulher, da semente da mulher. A graça já está ali. Então graça que se manifesta no passado para provisão. E a graça do presente, pastor, para justificação. Se estamos aqui, estamos porque a graça nos alcançou, desde a cruz do Calvário até aqui agora. Vou falar igual falava um dia desses em uma igreja, repita aqui. Quando tu pede perdão pelo teu pecado, tu acha que o teu pecado acontece o quê? Vai para baixo do tapete? Não, eu repito aqui de novo. E o Espírito Santo pega o seu pecado, volta no passado, vai lá em Jesus grandão na cruz e diz assim: pediu perdão de novo, Jesus, receba. Pediu perdão de novo, Jesus, receba. Leva sobre si as enfermidades, os pecados, se faça pecado, paga o salário. É por isso que eu pensaria 50 vezes antes de fazer qualquer coisa contra Jesus. Porque quando tu entra e pede perdão, o pecado não é esquecido, pecado é pago. Então olha quanta gente tem aqui, eu vou fazer esse exercício. Você pode olhar para quem está na sua direita assim, olhou. Agora olha para quem está na sua esquerda, olhou. Olhe bem que está cheio de gente aqui que com certeza pediu perdão. Quer ver? Quem pediu perdão para Jesus hoje, levanta as mãos. Levanta até meu pé. Olha quanta gente pediu perdão para ele. Tu acha que aconteceu o que é com o pecado desse povão todo aqui? Foi para baixo do tapete? O Espírito Santo pegou teu pecado na hora que tu dobrou o joelho aí e pediu perdão. Voltou lá no passado, falou: Jesus, a Almader inteira te pediu perdão na sexta-feira. Só que amanhã também tem culto. Receba o sábado da Almader. Receba o domingo da Almader. Receba a segunda da Almader. Receba a terça da Almader. Só que não é só a Almader que está tendo congresso agora. E Cuiabá, e Sinop, e Cáceres, e Pontes e Lacerda. Como é que fica? Receba também, Jesus. Receba a sexta de Cuiabá. Receba o sábado de Várzea Grande. Receba o domingo de Cáceres. Receba a segunda do Mato Grosso inteiro. Carrega o Mato Grosso na segunda, na terça, na quarta, está Jesus na cruz assim, ó. Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso. Gostei do glória que aquele varãozinho, eu vou falar olhando para aqui, bancada aqui na direita da igreja agora. Só que não foi galeria, só Mato Grosso, e Mato Grosso do Sul, e Goiás. Receba o Centro-Oeste, 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 Centro-Oeste. Eu vou continuar crescendo. Não foi só o Centro-Oeste. E a minha terra lá no Rio de Janeiro, o Sudeste. Receba o Sudeste. Não, mas tem o Sul. Carrega o Sul. Não, mas tem o Nordeste. Carrega o Nordeste. Não, tem o Norte. Carrega o Norte. Conclusão: carrega o Brasil. Carrega o Brasil. Carrega o Brasil. Vai crescer mais ainda. Não é só o Brasil. Tem Paraguai, tem Uruguai, tem Bolívia, tem Venezuela, tem Peru, tem Colômbia. Carrega a América do Sul, carrega a América do Sul, carrega a América do Sul, carrega a América do Sul. Só que não tem só a América do Sul. Tem a América do Norte, a América Central, tem a África e a Europa, tem a Ásia, a Oceania. Carrega o planeta, carrega o planeta, carrega o planeta, carrega o planeta. Está Jesus na cruz do Calvário nesse mesmo pensamento. Carregando o planeta inteiro assim. Pediu perdão de novo. Pediu perdão de novo. Eu pago. Eu pago. Eu pago. Eu justifico. É graça. 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 Alguém está no pé da cruz, juventude, dizendo assim: se é filho de Deus, desce. Ele: não, eu fico. Por que tu fica? Eu posso dizer o que vai acontecer agora. Vai doer, mas vai curar. Jesus não está mais na cruz do Calvário. Pela Bíblia, Jesus está sentado à direita do Pai, sim ou não? Mas deixa eu te falar, que se Jesus é onisciente, conhece todas as coisas, imagine enquanto ele está na cruz, ele sabe que 2026 anos depois, vocês iam estar aqui dentro marchando, levantando a mão para dar glória. Imagine ele lá na cruz agora, não está mais. Mas leva teu pensamento no passado, ele lá na cruz assim, ó. Aí imagine alguém dizendo assim: se é filho, desce. Aí ele levanta os olhos e vê todo mundo de blusa marrom aqui dentro. Fala assim: não desço. Entendeu? Se eu descer, como é que a Almader vai cantar? Se eu descer, como é que a Almader vai adorar o meu Pai?
Se eu descer, como é que a Almadé vai receber o poder e do poder a graça? Eu fico para que eles recebam poder e graça. Eu vou ficar. Aí ele fica. Mato Grosso, Rondonópolis, Almadé, Rondonópolis, Assembleia de Deus em Rondonópolis. O tempo vai passando, eu estou gostando do olhinho arregalado. Pastor, se eu pecar, eu perco a salvação. Eu vou falar rasgado então. Pensa que a salvação depende da tua obra? Pensa que a salvação é um botão que ele liga, desliga? Pecou, perdeu, santificou, ligou de novo. Pastor, então por que a gente santifica? Porque tu já levantou a mão para Jesus. E quem foi salvo quando levantou a mão para Jesus e teve o nome escrito no livro da vida, se comporta como salvo. Tu tem a escolha de permanecer na salvação, ou tem a escolha de sair da salvação. Mas a salvação não se perde no seu pecado. Se fosse perdida no teu pecado, ele tinha te chutado para fora da igreja, nem na porta tu passava. Olha, tu dando glória aqui, porque quando tu cai, ele diz: caiu, levanta, pecou, santifica, falhou, vai de novo. Eu estou contigo, a graça manifestou, a cruz está de pé. Eu vou falar rasgado para quem está dando glória. A graça é maior que o teu pecado. Pastor, mas eu errei demais. Então, se tu quiser dar glória a Deus, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado aqui esta noite. Se eu fui purificado pelo sangue de Jesus, não há mais impedimento para receber o poder de Deus aqui agora. Estou terminando. Se não há mais impedimento para receber o poder de Deus, vou repetir o que eu falei no meio da pregação: só sai vazio quem quer. Só sai vazio quem quer. Só sai vazio quem quer. Porque graça não é só favor imerecido, é poder manifestado que canaliza esse mesmo favor. Então, como é que eu me fortaleço, pastor, na graça? É só se entupir desse mesmo poder que te salvou. Como é que eu me entupo desse poder? Agora eu vou falar do futuro. Porque no passado ele proveu, no presente ele justificou, e no futuro ele age. O que é ação, pastor? Parênteses aberto e a gente termina agora. Lembra que está escrito na Bíblia: as portas do inferno não hão de prevalecer contra a minha igreja. Lembra? Eu não sei se você nunca reparou, mas eu vou tentar justificar. Eu lembro que eu falei isso na primeira vez que eu vim ministrar, vou falar de novo. Está vendo que tem duas portas nas laterais aqui? Uma na minha esquerda, uma na minha direita, e a porta lá na frente por onde você entrou. Está vendo as portas me atacarem? Porta não é instrumento de ataque. Porta é instrumento de defesa. Tu saiu de casa, não trancou a porta para ninguém roubar o que está do lado de dentro. Então, quando ele fala as portas do inferno não vão prevalecer, já entenderam aqui? Não é porque o inferno está vindo te atacar. A ação não é do inferno. A ação da graça é da igreja. Porque Jesus não derramou graça na cabeça do diabo. Jesus derramou graça na cabeça da igreja. Quer dizer, varoa, que não é o inferno quem vem, é o Almadé quem vai. Vou falar de novo que só as vasas entenderam. Vou falar para os vasos. Não é o diabo quem vem, é tu quem vai entupido do poder do Espírito Santo. Não é o capeta quem vem, é tu quem vai arrancar a alma da mão do diabo, levantar quem está caído, pregar o evangelho, andar cheio do poder. Pastor, eu quero esta ação. Quer? Quero mesmo. Então vou te pedir para tu fazer a última vez. Só tu que está levantando a mão para dar glória. Tu pode ir abaixando ela devagarinho, pegar na mão de quem está do seu lado. É a primeira vez que eu estou te pedindo isto. Pastor, não gosto de pegar nas mãos. Me dê só esta chance. Só te pedir isto agora. Pastor, mas pegar na mão não é de Deus não. Esse negócio aí é jargão de pregador. Então toma a Bíblia. Esse mesmo Paulo que falou para Timóteo está aqui. É o mesmo que disse assim: rapaz, desperta o dom que está em ti. Para de ser preguiçoso, desperta o que está aí dentro. Eu tenho. Como é que eu recebi? Eu, Paulo, impus a minha mão sobre ti, te toquei e tu recebeu. Te toquei e tu recebeu. Te toquei e tu recebeu. Por isso pegar na mão não é jargão de pregador. Por que não é jargão de pregador? Segurou a mão bem aí do teu lado, porque foi Jesus quem falou. A graça operou no passado na provisão.
opera no presente na justificação, e vai operar e continuar operando até o futuro, no dia do arrebatamento, pela ação. A igreja tem que pregar, tem que viver, tem que expulsar capeta mesmo, jogar óleo na cabeça, marchar, pular, rodar, cantar, falar em língua, esse negócio do alto. É, pastor, é. Então como é que eu recebo isto? Foi Jesus quem ensinou, vai reclamar com ele quando chegar na glória. Imagina ele olhando para todos os discípulos: vocês querem mesmo? Eu quero. Então fica em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de poder. Não largue das mãos. O Espírito Santo, eu lembro que eu falei, vou falar de novo, não vai descer aqui dentro da Almader. Já desceu em Atos 2. Alguém entendeu ali? Vou falar olhando para cá agora, profeta. Se já desceu, não desce mais. Se não desce mais, já está aqui dentro entre nós. Se já está aqui dentro, está onde, pastor? Por isso eu pedi para tu pegar nas mãos. Porque Ele é o Espírito que habita em vós e estará em vós para sempre. Se esse é o poder de Deus que manifesta a graça e só sai vazio quem quer, segurou as mãos. Lembra do que eu falei, que só recebe quem adora primeiro para receber depois? Lá vai Bíblia. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos eles reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e invadiu a casa em que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um deles, e todos dentro da Almader foram cheios do Espírito Santo de Deus e falavam em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu vou falar rasgado, que eu já estou vendo gente entendendo. Alguém olhou e falou: é mosto, é cachaça, é vinho. Pedro toma a dianteira e fala: é mosto nada, rapaz. Se tu não quer, vai se entupir de cachaça, de vinho, de cocaína, de maconha. Isto aqui é poder de Deus, é Espírito Santo, é Joel, e toda a carne profetizará. Almader, levanta a mão de quem está do teu lado agora. Neste exato momento, a glória de Deus acaba de tomar conta desta igreja. Os quatro cantos estão tomados do poder de Deus. Brasas vivas estão esparramadas no meio da igreja. Uma coluna de fogo acabou de descer, e o relampeio de poder de Jeová está renovando o jovem. Só a juventude que não se dobra à cultura mundana. Abre a boca e deixa o poder do alto te renovar agora. Agora, 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 agora. Quem tem a língua do alto, canta a língua do alto comigo agora. Jeremiah cataio refaia catu refaia. Geleia sente que teia anaio que teia. Derremanará sugi derremaiacaua. Olha lá o que Deus vai fazer aqui dentro agora. Olha o Espírito renovando o crente. Ei, que tal refaia. Não deixa o fogo se apagar. Eu falo a voz com esperança, porque em muitos lugares esse fogo que tu está sentindo aí já se apagou. Mas eu posso ser sincero, porque isso aqui é Bíblia. Vai reclamar com quem escreveu. Alguém olhou de fora ele cheio do poder e da graça de Deus e falou assim: e é mosto, é vinho. Eu vou fazer uma pergunta, porque eu sei que a juventude é inteligente, a gente ora. Já viu alguém bêbado de vinho ou cachaça? A primeira coisa que ele faz é fazer assim, ó. Perde o poder e a capacidade de fala com influência. Começa a gaguejar e falar tá, to, tá, tá. E qual é a segunda coisa que um bêbado faz? É mais ou menos assim, ó. Pra cá, pra lá, volta pra aqui. Não consegue manter de pé, vai para lá. Imagine alguém que nunca viu o Espírito Santo olhando para um povo dentro de Atos 2 que está assim, ó. Alguém fala: isso é cachaça, é bebida. Eu já vi bêbado assim. Aí alguém fala: isso aqui não é bebida não. Lá fora precisa injetar na veia. Lá fora precisa cheirar carreira de cocaína. Lá fora precisa fumar maconha. Lá fora é 10 copos de cachaça.
Aqui dentro é só levantar a mão, abrir a boca e pedir a graça de Deus, que o poder se manifeste e nós somos renovados. Eu convoco quem é do alto, levanta a mão e comece a adorar a Ele agora. Vai, meu amigo. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus. É hoje. Enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder. Então vem incendiar. Então vem incendiar. Meu coração é o seu. Te damos honra. É agora uma vez. Te damos. O Espírito de Deus vai renovar jovens que não se dobram à terra, mas trazem o céu para a terra. Só quem teve poder na graça. Te damos. Te damos honra. Então vem incendiar. Quero ver o sol. Te damos honra. Te damos Deus! Ih, Jesus, é isso mesmo? Então tá bom, tu que manda. Alaite rematataua. Te damos Deus pra sempre. Eu vou fazer uma loucura de Jeová, porque é Deus quem está mandando. Para que ninguém saia daqui dizendo que o que está acontecendo é porque o pastor pregou, pastor Pedrosa cantou, o violão tocou, a bateria virou. Então tá bom, eu vou parar de falar aqui em cima, meu amigo pastor Pedrosa. Vamos parar só por um instante, daqui a pouco a gente continua. Porque se depende de nós, esse sinal de glória acaba agora. Mas se é Deus trazendo o céu para a terra, olha o que Ele vai fazer aqui dentro desta igreja agora, ó. se manifestará. Existe um renovo aqui dentro desta casa. Canite, e quem não se preocupa com quem olha ou deixa de olhar, entra dentro dos mistérios revelados da presença de Deus agora. Cadê os mistérios, Assembleia? Se manifestará. Oh, a terra chama. Oh, a terra. Mas
para sempre, 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 sempre. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, sempre. Chegou a hora de sermos fortalecidos pelo que Deus está liberando aqui agora. Eu quero fazer um convite a quem está ao alcance da minha voz, com a liberdade que a diretoria e o ministério me outorgou. Eu quero fazer uso da unção que está liberada sobre esta casa e direcionar esse poder com propriedade a vidas agora. Só sai do mesmo jeito se quiser. Mas eu quero fazer 2 convites agora. O primeiro convite que eu quero fazer é que levante a mão quem ainda não é batizado no Espírito Santo. Vou fazer melhor. Levanta quem é batizado no Espírito Santo. Isso. Procure alguém que está de mão baixa perto de você. E se houver, você pergunta: quer ser batizado no Espírito Santo agora? Pastor, perto de mim só tem gente de mão levantada. Então pergunta para quem está de mão levantada: se tu já quer ser renovado no poder de Deus agora? Se ele ou ela quiser, eu creio que vai dar espaço. Você pega na mão dela, pega na mão dele e diga: se você quiser, então vamos lá na frente comigo agora. Porque o Espírito Santo de Deus vai transbordar de um vaso para outro. E quem quiser receber poder, receberá poder entre nós. Quem quiser falar em línguas estranhas, falará agora. A geração que está sendo levantada para levantar a bandeira do Evangelho antes do arrebatamento está aqui dentro agora, que não vai se curvar às ideias mundanas, mas vai proclamar Cristo dentro das ideias mundanas. Se você faz parte disto, então venha correndo. Tem mais espaço na minha direita, tem mais espaço aqui na minha esquerda. Enquanto você se aproxima, eu quero fazer um segundo convite. Qual é o segundo convite, pastor Jonathan Carlos? Eu não sei como tu entrou, mas eu sei como tu pode sair daqui agora. Talvez você esteja afastado dos caminhos de Jesus. Talvez você esteja fora da presença de Deus. Mas eu vou além. Quem sabe tu está com a camisa do congresso, mas está afastado. Não, pastor, não tem como, eu cultuo, eu dou oferta, eu vou para a igreja. Que legal. Mas estar na igreja não é ser igreja. E não dá para pegar a camisa do congresso, a saia, o vestido, o terno e a gravata e mostrar para Jesus na porta do céu dizendo: deixa eu entrar. A gente tem que usar porque salvo sabe se vestir. Mas a minha gravata não me salva, meu terno não me salva, minha blusa não me salva. Quem sabe tu está na presença igual uma dracma perdida. Está na casa, mas está perdida. Então para que está na casa? Tu já não ora mais como orava. Tu quer sentir o que o outro está sentindo, mas não consegue. Chegou a hora de reatar a aliança com Jesus agora. Ou se nunca o aceitou como Salvador, chegou a hora de aceitar. Eu sou filho de pastor, mas não é porque meu pai é pastor que eu sou salvo. Eu aceitei Jesus com 9 para 10 anos de idade, quando comecei a pregar. E disse: meu pai está salvo e eu também quero esse Jesus. Chegou a hora de eu conhecer. Quem quer levantar as mãos a Cristo aqui agora? Pastor, estou com vergonha, tem muita gente me olhando. É mesmo? E Jesus que não teve vergonha de tu na cruz do Calvário, vai sentir vergonha dele agora na hora de reatar a aliança? Se estiver aqui na frente para ser batizado ou na nave da igreja, eu quero lhe conhecer. Levanta a mão quem está voltando para Jesus ou reatando a aliança bem alta assim para eu lhe conhecer. Se houver isto, fica de mão levantada para eu lhe ver. Quem está voltando a Jesus, reatando a aliança ou aceitando Jesus. 1 vida, 2 vidas, 3 vidas, 4 vidas, 5 vidas, 6 vidas, 7 vidas, aleluia, 8 vidas, 9 vidas, 10 vidas, 11 vidas, 12 vidas, 13 vidas, 14 vidas. Agarra ela aí, varó, solta ela não. 14 vidas, 15 vidas, 16 vidas, 17ª vida. Cadê tu? Aleluia. É ele, vaso. 17ª vida, Jesus grandão da Galileia.
Eu escolho ser amigo de Deus. 18ª vida, onde tu estás, só levantar as mãos. É tu, profeta. 18ª vida. 19ª vida, onde tu estás. Só fique de mão levantada quem está voltando a Cristo. Isso. 19ª. 20ª, acabei de ver agora. Deus lhe abençoe, vaso. Todo dia. Aleluia. Olha que coisa linda, está levantando as duas. Eu não tinha visto ele. 21º. Pecado vem. Aleluia. Uma na live, vaso. Então já são 23. Tem mais uma pessoa aceitando Cristo na live. Se você está na live e quiser reatar a aliança com Jesus, 24ª vida chegando no corredor da igreja, é só escrever eu quero e nós oraremos por ti agora. Aonde, vaso, me aponta? 25ª vida chegando aqui na frente. Abraça ele aí, vaso, deixa ele sozinho não. 26ª vida, onde está? Os irmãos me apontam. Eu escolho Deus. Aleluia. Escolho ser amigo de Deus. Eu te escolho. Eu escolho Cristo todo dia. 26ª, onde tu estás? Há uma 26ª vida a Cristo entre nós. Ou nós oraremos agora. Aleluia. Eu quero entregar-lhes uma informação. Quem quer ser batizado no Espírito Santo, eu oro agora. Meu vovô dizia que é a coisa mais fácil que existe. Pastor, como mais fácil? Eu estou tentando há tanto tempo. Sabe o que meu avô dizia? Mais 2 na live. Então agora são mais 3 na live. Então agora são 29 vidas a Cristo Jesus, grandão da Galileia. Aleluia. E Ele vai salvar mais antes de nós orarmos. Meu vovô dizia que só sai vazio da igreja quem quer. Pensa no homem de 90 anos, descendente de português com aquele bigodão. E ele dizia, sai vazio quem quer. Porque não é sentir para dar glória. Igual eu preguei, é dar glória para sentir. Aí ele, como nossos irmãos antigos dizem, ele falava assim: quer ser batizado, começa a dar glória, 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 glória. Porque não é sentir para dar glória para poder sentir. Quando tu começar a dar glória, 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 desliga da terra e se liga só com Jesus. Ele vai botar as línguas estranhas na tua mente. Tu abre a boca e fala que já está batizado no Espírito Santo. Mais 6. Então agora são 30, 31, 32 pessoas a Jesus grandão da Galileia. 32 vidas a Cristo agora. Pastor, já sou batizado, quero ser renovado. É só dar glória do mesmo jeito. Glória, 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 glória. E o Espírito Santo te renova. Se preparem para o que Deus vai fazer aqui agora. É muito sério. Você entende que tem pessoas fora do Brasil que às vezes eu vou pregar e eles dizem, a gente queria aquele fogo que vocês têm lá. Tem jovem que queria sentir o que tu está sentindo aqui agora e não pode. Então com carinho, se é para mergulhar, tu já está aqui na frente, mergulha de cabeça. Te desliga da terra agora, porque o Espírito Santo vai começar a renovar a gente. E Jesus vai começar a batizar com fogo do Espírito Santo. Pastor, o que tu vai fazer então? Eu vou orar por quem está voltando a Cristo. E depois da oração, eu vou começar a orar por batismo no Espírito Santo. Eu já vi Jesus fazer coisa terrível nessas orações. Já vi gente cair arrebatada e ter que levar carregada para casa falando em mistério. Já vi gente ser apoderada de tanto poder do Espírito, que foi dormir, se deitou na cama, não conseguiu dormir, passou a madrugada falando em língua estranha com Jesus. Falar em línguas estranhas é orar na língua celestial. Não é dificuldade. Pastor, e se for coisa da minha cabeça, não ouse chamar de teu aquilo que Ele está colocando em tu agora, é dele. É Ele quem está colocando, então não tenha medo nem vergonha de abrir a boca e falar. Feche os seus olhos agora e não abra isto. Quem está na nave da igreja e nas galerias, estende as mãos para essa juventude agora. Existe um fogo que Deus acendeu em Rondonópolis e será espalhado por toda esta nação. O que está acontecendo aqui será visto nos 4 cantos da terra. Se preparem, porque Deus vai arrancar vocês da aljava e usá-los como nunca usou ninguém na terra. Feche os vossos olhos agora em nome de Jesus. Começa orando por quem está voltando a Cristo, e depois começa a orar por batismo. Senhor Deus, Pai eterno de bondade, é agora, Jesus. Eu quero colocar estas mais de 30 vidas que estão reatando a aliança contigo, Senhor. Estão voltando à sua presença.
estão reatando, Senhor, a amizade, o relacionamento contigo. Estão voltando aos teus caminhos. Quem estava fora e está voltando, ou quem estava dentro, Senhor, mas estava perdido, foi achado agora. Escreva ou reescreva o nome no livro da vida se for necessário. Senhor, quem está aqui dentro e quem está na live, o que passou, ficou para trás. A partir de hoje começa uma nova história. Eu tenho certeza que se a trombeta tocasse agora, eles estariam no céu conosco, te adorando para toda a eternidade. Senhor, nesse exato momento são 10h12 da noite. Senhor, tem pessoas nesse exato momento que estão lá fora, agarradas em tantos vícios e coisas erradas. O carnaval está comendo solto por aí, Senhor. Tem gente na bebida, tem gente no adultério, tem gente na cachaça, nas drogas, cocaína. Mas eles escolheram a melhor parte, a tua presença. Por isso eu lhe peço um presente agora, Espírito Santo. Eu não lhe peço ouro, eu não lhe peço prata, eu não lhe peço chave, eu não lhe peço coisas preciosas da terra. O que eu lhe peço agora é aquilo que desceu em Atos 2. Começa a transportar o teu Espírito, Senhor, de um ao outro. Aonde houver um jovem, começou abrindo a boca para lhe adorar. Começa a encher e a batizar no teu Espírito agora. Coloca a língua de fogo que desça sobre a cabeça. Toma os 4 cantos desta igreja com teu fogo. E aonde houver um assembleiano pentecostal querendo sentir mais do teu Espírito, enche agora, enche agora, enche agora, enche agora, enche agora, enche agora, enche agora. Isto já está enchendo aqui no meio. Enche mais na minha direita, enche mais na minha esquerda. Senhor, não é sentir o Senhor para te adorar, é te adorar para poder sentir. Então passa entre eles com o prumo nas mãos. Começa a medir quem está te dando glória e aleluia. Não precisa encher quem está desligado, só enche quem está ligado agora ao Senhor. Só enche quem está de boca aberta pedindo e clamando. Se está clamando e está pedindo, vai ser de acordo com a adoração. Pouco glória, pouco poder. Glória médio, poder médio. Se tiver muito te adorando, manda poder, manda poder, manda poder, manda poder, manda poder. Fortalece na tua graça, fortalece na tua graça, fortalece na tua graça, fortalece na tua graça, fortalece na tua graça. Queima com o amor da cruz do Calvário. Queima com o primeiro amor de novo. E batiza, 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 batiza. Vitorioso, vencedor em lutas triunfantes, curador, libertador, escudo e defesa, Enche mais, enche mais. Se você pode, dê um abraço em quem está do seu lado. Menino com menino, menina com menina, homem com homem, mulher com mulher. Abrace ele, abrace ela. A chama é transferível, o poder passa de um para o outro. Se tu puder, abrace e diga: o que está em mim te incendeia agora. O que está em ti me incendeia agora. Sejam incendiados pelo poder de Deus, sejam incendiados pela graça de Deus. Se prepare que o culto não vai acabar no arrebatamento, vai continuar na glória. E se fosse agora o arrebatamento, como é que Jesus te achava aqui dentro agora? Abre a boca e adore a Ele neste momento. Já tem gente batizada aqui na frente, pastor. Já tem gente batizada ali no meio, olha lá. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce a terra. Qual? Qual é o som? Qual é o som? Deixa o fogo pegar. Deixa o Espírito te possuir agora.